Santo Agostinho, ele vai no seu livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: quando ele se refere à questão dos filósofos, ele concorda com os filósofos, mas também discorda, tá, sobre alguns aspectos, como, por exemplo, o texto que ele se refere aqui. Que ele diz o seguinte: em alguns deles, na medida em que foram ajudados por Deus, ele está se referindo aos filósofos, aos pensadores, não? Descobriram coisas importantes. Então ele está considerando que quando os filósofos, né, se deixam, né, deixam ouvir a voz divina, eles descobrem coisas importantes. Mas, na medida em que foram, como homens, né, limitados, erraram, principalmente quando a divina providência resistia justamente à sua soberba, querendo mostrar, pelo seu exemplo, que o caminho da piedade parte da humildade para se elevar às alturas. É interessante a gente observar aqui o sentido dado à humildade. A humildade, ela está associada e vai estar associada durante o pensamento medieval, ela vai estar associada a esta situação, a esse comportamento de obediência. Tá? O sujeito que quer buscar um conhecimento mais aprofundado, o sujeito que faz críticas, que não aceita determinadas verdades, é um sujeito que está se afastando da humildade. Ele está desenvolvendo uma soberba. Então, o soberbo já é uma forma, né, de imperfeição, do sujeito não conseguir se elevar. Com a soberba você não se eleva. Mas soberba aqui é usada como um argumento para que os indivíduos, para que as pessoas, né, para que os próprios pensadores se mantivessem subservientes às ideias estabelecidas dogmaticamente pela religião. E isso é ser humilde, é ser subserviente a essas ideias. No momento em que o sujeito ele não as aceita, ele faz críticas, ele busca, através da dúvida, né, ele busca possibilidades que não sejam contempladas pela explicação religiosa, ou até mesmo que sejam contra as explicações religiosas, então ele se encaixa no território da soberba. E isto é complicado dentro desse pensamento medieval. Tá? Então, a Idade Média, ela vai apresentar, ela vai retomar, né, na sua estrutura religiosa, porque é bom te lembrar que a igreja cristã é uma igreja que tem influência também no judaísmo. Tá? E dentro dessa estrutura religiosa do Ocidente medieval, nós vamos ter então um elemento também que é preciso que a gente fale nisso, que é a teologia do medo. A teologia do temor. E isto mais ou menos se configura da seguinte forma: Deus se revela aos homens. E do ponto de vista do cristianismo, do Paulo de Tarso, se revelou através de Jesus. Dos teólogos, se revelou também através de Jesus, que foi a encarnação do Verbo. Tá? Então ele trouxe uma revelação. Revelou fatos, revelou verdades. Verdades que, para muitos teólogos, estão mais
voltadas a como o indivíduo pode se salvar, do que propriamente dos valores ético-morais que a pessoa deveria buscar, não é, adequar à sua vida cotidiana. Então, o que acontece? Como nós nos referimos, a desobediência é o grande problema. No momento que o sujeito desobedece, essa desobediência ela tem essa relação com o seu passado, tá? do pecado original, que ele carrega consigo. Então, o próprio sujeito já traz uma carga de culpa. Nós já vivemos, do ponto de vista dessa perspectiva religiosa, numa órbita da própria culpa que nós trazemos. Tá? Então, para se libertar disto, é preciso ser obediente. Porque se o sujeito não for obediente, resta o quê? Resta o temor. E o temor é o quê? Se você não cumprir esses mandamentos, você vai ser castigado. Se você não for bom, você vai ser punido. Punido não só pela instituição religiosa nesse período, mas punido por Deus também. Porque você não vai, você vai ser punido ao sofrimento eterno. Quer dizer, não é pouca coisa. Tá? Então, entra o quê? Para evitar, para fortalecer a ideia de temor, entra o quê? O discurso do castigo. O discurso e a prática dos castigos. O castigo gera o que? Gera sofrimento. Tá? E o sujeito que é um herege, que ele desobedece, que ele pensa diferente, ele termina sendo o quê? Sendo punido. Por quê? Porque ele tem que voltar para a submissão. Tá? Submissão é uma relação de fidelidade. Portanto, a palavra fidelidade é a palavra que vai dar origem à nossa palavra fé. Fides, do latim, tá? Na origem, fidelidade. Fidelidade é uma relação de aliança. Né? Aliança entre o homem e Deus. E vejam, fidelidade é aquela relação de sucerania e vassalagem entre o vassalo e o sucerano, tá? Que vem lá dos francos. Então, é essa relação. Se você quer o benefício, é preciso ser fiel. E o ser fiel é ser submisso. Ser submisso significa abdicar de uma das suas mais importantes faculdades, que é a faculdade de pensar por si só. E aí entra a questão da fidelidade, então. Né? Fidelidade em dois sentidos. Fidelidade no amor a Deus e a fidelidade no próprio sentido de fé, que é a crença, o seguir, o aceitar dogmaticamente verdades que lhe são colocadas, sem que você tenha o direito de analisá-las, de criticá-las. E isto é a ideia de humildade. É a ideia de humildade que faz com que a razão ela seja importante desde que a razão estivesse a serviço da fé. A razão é um instrumento do monge medieval, do clérigo medieval, para compreender os textos sagrados, para compreender as escrituras. E a partir daí, seguir conforme os preceitos teológicos dos padres, dos pensadores, né, religiosos. Então, é dentro desta lógica, né, que inclusive o próprio Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele vai
vai fazer uma crítica muito forte à questão da religião. Tá? Porque o próprio cristianismo, segundo Nietzsche, ele vai criar um tipo de ser humano que vive tentando se livrar desse passado, dessa culpa. Né? Há uma culpa, um ressentimento no ser humano que o deixa doente. Porque esse cristianismo, ele envenena a consciência do ser humano. Tá? Eu estou falando, obviamente, esse cristianismo da filosofia medieval. Esse cristianismo pós-cristão. Ou melhor, pós-Jesus. Tá? E aí sim, expressão correta. Né? O cristianismo pós-Jesus. É esse cristianismo que se constrói do ponto de vista teológico, principalmente a partir de Paulo de Tarso, e que vai ao encontro de outros pensadores como Justiniano, Tertuliano, Anselmo, Agostinho e por aí vai, até chegar nos pensadores medievais